O meu boa tarde aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, aos munícipes que nos prestigiam pelas mídias digitais, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, mais uma vez realizada por videoconferência e por votação remota. Então, antes de passar para a discussão das matérias na pauta, eu vou fazer aqui a confirmação da presença dos vereadores que estão online, considerando que praticamente todos os vereadores já estão conectados. Então, conforme estabelece a nossa resolução, para quem está em casa acompanhando, o vereador confirma a presença, dizendo seu nome completo e a sigla partidária ao qual pertence. Vereador Abel. Abel Veiga, PSL, presente. Vereador Alexandre Rosa. Alexandre Rosa, PSD, presente. Vereadora Aline. Aline da Silva Castro, MDB, presente. Vereador André. André Gesser, PDT, presente. Vereador Antônio Lemos. Antônio Lemos, Republicanos, presente. Vereador Caio Martins. Vereador Caio Martins, PDT, presente. Vereador Cloni. Vereador Cloni, a presença para confirmar. Só liberar o seu áudio ali, vereador Cloni. Vereador Cloni precisa liberar o áudio ali para quem possa ouvi-lo. Eu acho que ele não está prestando atenção ali. Vamos pular o... Agora deu. Agora nós estamos ouvindo, vereador Cloni. Cloni Capistrano, PL, presente. Vereadora Cristina. Cristina de Souza, Republicanos, presente. Vereador Edilson. Vereador Edilson não está online ainda. Vereador Jair. Jair Costa, PSD, presente. Vereadora Mary. Mary Hang, PSD, presente. Vereador Moacir. Moacir da Silva, PDT, presente. Vereador Nardi. Nardi Francisco de Souza Arruda, PSD, presente. Vereador Orvino. Orvino Coelho de Ávila, PSD, presente. Vereador Reinoldo. Reinoldo de Assis Neck, o Democratas, presente. Vereador Sanderson. Sanderson de Jesus, MDB, presente. Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Martins, PSDB, presente. Vou esperar só um segundinho aqui, que enquanto eu fazia a chamada, estava o vereador Túlio e o vereador Edilson aguardando a minha confirmação para ele se conectar, para já confirmar todos os vereadores. Vereador Túlio, está ouvindo, Túlio? Só confirmar sua presença, vereador Túlio. Liberar o áudio ali, por favor. Isso. Vereador Túlio Maciel, Democratas, presente. Obrigado, vereador Túlio. O vereador Edilson, nós confirmamos, então, a seguir quando ele conseguir se conectar. Senhores, passamos, então, à ordem do dia da presente sessão. Em discussão única, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei 133 de 2019, de autoria da vereadora Sandra Martins, que denomina de Rua Rodney Brasil Machado, via pública no bairro Sertão do Maruim. Eu coloco em discussão o parecer conjunto. Então, como não há vereadores que desejam discutir, então passamos então a votação do primeiro parecer da pauta de hoje. Eu pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Sim. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Sim. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos. Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Caio Martins. Voto sim. Como vota o vereador Cloni Capistrano. Favorável, presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Voto sim. Como vota o vereador Jair Costa. Voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang. Voto sim, presidente. Som agora.
Como vota o vereador Moacir da Silva? Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim. Então, declaro encerrada a presente votação. Está aprovado por unanimidade desta casa, por 17 votos favoráveis. Em discussão única, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei 146 de 2019, de autoria dos vereadores Michel da Silva Schlemper, Orvino Coelho de Ávila e Santos de Jesus, que denomina de Carlos Acelino Pereira o Parque Linear no bairro Areias. Coloco em discussão o parecer conjunto. Pela ordem, o vereador André Gesser. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Ao público que nos assiste aqui nas redes sociais. Eu só vou discutir para justificar a minha abstenção, tendo em vista que todos aqui, se vocês puderem multar o microfone. O Michel, está dando interferência aí, se o pessoal puder mutar os microfones. Mas, enfim, eu estava dizendo, da minha justificativa da minha abstenção é porque, inclusive, eu conversei com o vereador Michel. O ex-vereador Carlos Acelino é uma pessoa que merece todas as homenagens do mundo, uma pessoa que contribuiu não somente com Areias, mas com todo o município. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas sei por conta das pessoas que eu conheço e que conviveram com ele, e de que ele merece que o nome dele esteja em qualquer obra desse município, não só em Areias, mas em Barreiros, em qualquer outro bairro, porque ele foi importante, né, como vereador, como secretário municipal. Mas a minha abstenção é porque também a comunidade aqui, dessa região aqui, onde é o Parque Linear, havia solicitado também uma homenagem a Cleonice, que é a ex-presidente do Conselho Comunitário, falecida também há alguns anos. Inclusive encaminharam um abaixo-assinado com alguns nomes, mais de 100 pessoas que assinaram, mas tendo em vista de que o projeto também já estava protocolado pelos vereadores que subscrevem, eles encaminharam ao Poder Executivo e tem uma questão de tempo, primeiro um, depois o outro. Então, por essa razão, porque também acredito que a Cleonice mereça o nome dela naquele parque, até porque ela é exatamente só dessa região, né, onde sempre morou com os familiares e amigos, eu vou me abster para dizer que eu acho que todas as pessoas merecem homenagem e enfim, Carlinhos merece e a Cleonice também. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Continua em discussão o parecer. Pela ordem, o vereador Sanderson, seguindo o vereador Nardi. Senhor presidente, demais colegas vereadores, uma boa tarde, em especial também os amigos de São José que estão nos assistindo nessa tarde. Essa questão da homenagem ali, eu não sou o autor do projeto, mas eu fui convidado para assinar junto também. Queria registrar da pessoa do Carlos Acelino, um grande político que foi em São José, pessoa que deixou uma contribuição enorme para o bairro de Areias, da onde ele é natural, sua base eleitoral, todo o seu trabalho, né? E sem sombra de dúvida, eu não votaria nem ia me abster em nome de ninguém que tivesse contribuído para a cidade de São José nesse contexto. Mas é bom deixar claro, né, que há uma coisa até um pouco constrangedora em relação a esse posicionamento, porque da mesma maneira que há vontade de algumas pessoas, que é legítimo lá na comunidade, de homenagear a minha amiga, aí eu posso falar para vocês, a minha amiga, que não está mais com a gente, a dona, ela que foi uma pessoa maravilhosa, que teve tudo, que fez um trabalho maravilhoso, né?
e que, por sinal, era presidente do Conselho Comunitário de Areias, a qual eu propus um projeto que tramita nesta casa para homenagear ela, já que não deu para homenagear na praça, que a gente homenageia ela como o nome do Conselho Comunitário de Areias, como o nome dela em homenagem, então, à Cleonice, que eu desde já peço o apoio de vocês, que vai ter essa matéria futuramente. Né? Não quero de maneira alguma, e fico até como cristão, fica difícil a gente poder, vou finalizar, presidente, fica difícil a gente poder diferenciar pessoas, né? É uma questão de que foi protocolado um projeto primeiro, né, e tramita na casa. Essa foi a verdade. Se tivesse protocolado o primeiro projeto da vontade das 100 pessoas que assinaram o abaixo-assinado na casa, não teria problema nenhum, teria o meu voto também, o voto dos companheiros, até porque não é as pessoas que a gente está, são as pessoas que nós estamos aqui querendo avaliar se merece ou não merece, né? Todas as duas pessoas merecem. Então eu queria deixar claro isso, que, né, no primeiro momento fiquei muito triste, porque existe uma força nesse processo, né? Queria observar também que o vereador Nardi, nosso amigo, companheiro, lá atrás tinha me ventilado, me convidou para assinar um projeto para homenagear a Cleonice, como lá o nome da praça, só que ele não protocolou o projeto e, portanto, outros colegas protocolaram na frente e aconteceu, então, esse episódio. Para deixar claro essa fala, meu voto é favorável, obviamente, do ponto de vista pelo que o Carlos Juscelino fez, que é a matéria, por tudo que fez por bairro de Areias e por São José, e tão logo também vamos homenagear, que, diga-se de passagem, a filha, né, a quem eu conversei, estou muito feliz, né, que a mãe dela será homenageada no Conselho Comunitário de Areias. Obrigado, vereador Santos. Próximo vereador Nardi Arruda. Só liberar a ordem ali, vereador Nardi. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, públicos que nos acompanhem pelas mídias sociais. Justificar o uso da máscara, porque eu estou hoje no meu gabinete aqui na Câmara de Vereadores. Quanto a este projeto, eu queria também relembrar, o Sanderson comentou, a comunidade também me procurou, e nós tivemos uma reunião no Executivo com alguns vereadores, havia convidado o Sanderson para assinar junto, porque a intenção da comunidade e da Associação de Moradores era que o nome fosse da Cleonice. Eu deixei o projeto pronto e não protocolei. Uma falha deste vereador, e houve o projeto agora em nome do Carlos Juscelino Pereira, uma pessoa que eu tenho grande admiração pela pessoa que foi, pela carreira brilhante que fez dentro da cidade de São José. Não poderia me abster de votar na nomeação dele. Infelizmente, só justificar a comunidade que o projeto não foi protocolado, e, em função disso, uma nova denominação foi feita. O entendimento era para que o Executivo apresentasse o projeto com o nome da Cleonice para o Parque de Areias. Esse projeto veio posterior ao projeto que foi protocolado com o nome do Carlos Juscelino. Existe o novo projeto com o nome da Cleonice, que o Sanderson já protocolou para dar o nome do centro comunitário com o nome dela. Então, igualmente, eu votaria a favor também quando esse projeto da Cleonice vier para votação. E hoje, então, justifico meu voto favorável, em função de que não poderia me abster de uma votação dessa. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, vereador Nardi. Próximo vereador Antônio Lemos. Obrigado, senhor presidente. Em rápidas palavras, concordo com o vereador Sanderson. Nós hoje não estamos aqui avaliando nomes, nem sopesando ou julgando nomes. Só deixo a sugestão, senhor presidente, para que, através da mesa, se faça talvez para a gente pensar junto, uma nova regulamentação desses nomes, para que a comunidade seja ouvida. Já há todo um trâmite, né, legal sobre o nome da pessoa que vai ser escolhido e tal, mas eu penso que nós podíamos colocar mais um quesito no trâmite legal das escolhas desse nome, em se ouvir a comunidade, o que a comunidade pensa desse nome, se aceita este nome, porque às vezes nós ficamos aqui a gente lida com essa situação muito no burocrático nosso, interna corporis da Câmara, votamos de forma transparente, clara e aberta, de forma pública, mas não é feito esse debate com a comunidade. Sugiro, senhor presidente, não é hoje o dia
nem a hora, e não é o motivo de hoje também nós julgarmos nomes. Os dois nomes são dois nomes que cumpriram um papel importante na cidade de São José, no bairro, na região, e que merecem sim estar no rol aí das figuras importantes, de quem produziu mudança e deixou um legado para a cidade. Votarei favorável, mas deixo a sua sugestão hoje para nós estarmos pensando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Lemos. Eu também desejo discutir a parecer. Primeiramente, quero dizer que tão logo as comissões concluam a análise do projeto protocolado pelo vereador Santos para denominar o prédio do Conselho Comunitário com o nome da dona Cleonice, imediatamente a mesa diretora e esta presidência colocará em pauta para que a gente possa também fazer essa homenagem, e não tenho dúvida, na inauguração do parque a gente possa também inaugurar as duas placas, tanto do prédio do Conselho Comunitário quanto do Parque Linear, né? O vereador Nardi colocou bem, eu não participei dessa reunião no Executivo, nós somos 19 vereadores, cada vereador tem a sua agenda, vai trabalhando. Eu me lembro que o meu primeiro projeto de lei que eu protocolei como vereador coincidiu com um projeto que já havia sido protocolado pelo vereador Edilson Vieira, e prontamente eu entendi, foi arquivado o meu projeto, porque o regimento estabelecia que a preferência é de quem protocolar primeiro. Bem depois que esse projeto estava protocolado, que o Executivo veio a protocolar a sugestão que o vereador Nardi colocou anteriormente. Falar do Carlinhos, né, saudoso vereador Carlinhos, uma grande liderança na nossa cidade, um dos grandes vereadores que passaram por este parlamento, seria ser repetitivo, né, por toda a sua história, por tudo que ele construiu e pelo respeito que ele tinha por todos os políticos da cidade, independente de agremiação partidária, né. Da sua liderança no bairro de Areias, em especial, também dispensa falar, né, tanto ele quanto o vereador Agostinho Paulo sempre foram reconhecidos com expressiva votação naquele colégio eleitoral, né, que é o reconhecimento da comunidade, onde a comunidade declara com o seu voto quem são realmente os dignos líderes e representantes daquela comunidade, né, sempre fazendo na casa de 1000 votos apenas em Areias. Tanto ele como o seu Agostinho, né, tem essa marca, né, por tudo que ajudaram a construir no bairro de Areias, e merece a nossa admiração, respeito e reconhecimento. Apresentamos esse projeto nesse sentido, por entender ser justo. São pessoas também que, uma pessoa que também sempre lutou para que esse parque pudesse ocorrer, pudesse sair do papel. Me lembro que estava secretário da SUS quando o vereador Santos trouxe essa demanda para que a gente pudesse comprar o terreno, dar continuidade ao processo. Fizemos um ato lá no Conselho Comunitário de Areias, numa noite, na assinatura da compra, da escritura do terreno, e lembro da felicidade dele dizer que tanto que lutou, e ficou feliz de saber que eu, que foi quem ele apoiou para que pudesse estar aqui na Câmara, deu continuidade também a uma agenda, que essa era uma agenda dele junto à comunidade de Areias, e fiz isso também por reconhecer a importância da obra. Então acho que é justa a homenagem ao vereador Carlos Acelino, peço o voto favorável de todos os colegas vereadores, e volto a dizer aqui que a dona Cleonice também é merecedora, e tão logo esteja pronto para votar o projeto do Conselho Comunitário, eu trarei a pauta para que a gente possa também prestar essa justa homenagem a ela, que também é uma grande liderança do bairro de Areias e merece todo o nosso reconhecimento, nosso carinho. E está aqui registrada, vereador Antônio Lemos, a sua sugestão para que a gente possa talvez incluir no novo regimento que nós estamos elaborando. Continua em discussão o parecer. Então, como não há mais vereadores que queiram discutir, passamos então à votação. O vereador Edilson vota a partir do próximo projeto, porque se conectou enquanto nós estávamos discutindo essa matéria. Pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Sim. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser? Abstenção, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Caio Martins? Voto sim. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Vereador Cloni, só liberar o áudio ali, vereador Cloni. Favorável, senhor presidente. Obrigado. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Voto sim. Como vota o vereador Jair Costa? Com certeza, sim, senhor presidente.
Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Favorável, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Só liberar o voto, vereador Nardi. Voto sim. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Sim. Como vota o vereador Reinaldo de Assis Nequio? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim. Então está encerrada a votação. Está aprovado por 16 votos favoráveis e uma abstenção. Antes de passar para a próxima matéria, só pedir ao vereador Edilson Vieira que confirme a sua presença na sessão, por favor. Vereador Edilson Vieira, do MDB. Presente. Obrigado, vereador Edilson. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei ordinário 035/2017, de autoria da vereadora Sandra Martins, que oficializa a trilha da Pedra Branca no município de São José e da outras providências. Coloco, então, em segunda discussão o parecer. Então, havendo os vereadores que queiram discutir, passamos, então, da votação do parecer conjunto em segunda discussão. Pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Sim. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser. Sim. Como vota o vereador Antônio Lemos. Sim, presidente. Como vota o vereador Caí Martins. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Clone Capistrano. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Voto sim. Como vota o vereador Edilson Vieira. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Favorável. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo de Assis Nequio. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel. Meu voto é sim. Está encerrada a votação. Está aprovado por unanimidade, 18 votos favoráveis, o parecer em segunda discussão. Segunda discussão, parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei ordinário 021/2018, de autoria do vereador Sanderson de Jesus, que dispõe sobre a instalação e suporte para bicicletas e ônibus coletivos e fixa outras providências. Coloco em segunda discussão, então, o parecer. Pela ordem, o vereador Abel Veiga. Boa tarde, presidente, vereadoras e vereadoras, público que nos acompanha. É louvável o projeto do vereador Sanderson, né, devido à locomobilidade, trânsito que a gente vem enfrentando. Na justificativa, me atentei ali, o vereador cita que o condutor do veículo será responsável por colocar a bicicleta no suporte. Mas não menciona se é o condutor do veículo, o motorista do ônibus ou o condutor da bicicleta. Enfim, no caso, se for o condutor do motorista, será mais uma atribuição que será destinada a ele. Ele vai ter que descer do ônibus e verificar a bicicleta. Se for a atribuição do ciclista, no caso, vai colocar a bicicleta ali, né, certo? E mesmo assim, há uma preocupação por parte do motorista. Será que esse cidadão trancou realmente a bicicleta? Será que a bicicleta não vai cair? E vamos lá, e no caso de um acidente, né? No caso de um acidente, quem será a responsabilidade? Não é o condutor da bicicleta que colocou ali ou botou mal instalado, será o motorista.
vamos um pouquinho mais adiante. Um caso um pouco mais trágico. Um acidente frontal, né, que já é uma coisa bem trágica. O ônibus ali vazio na frente, não tem nada. E com toda aquela ferragem, metais cortantes, quanto guidon, o próprio pedal, acaba sendo um acidente mais trágico, no meu entendimento. Mas, no mais, o projeto é louvável, sim. Só questão, essas colocações aí que eu tenho um pouco de dúvida, vereador. Mas seria pertinente se o vereador pudesse... Eu sugiro, talvez, após a aprovação, fazer uma emenda, não retirar em segunda votação, pode fazer uma emenda em conjunto. Também, se colocar, não for na frontal e botar na parte de trás, também causa mais transtorno também. Seria isso aí, mas no mais eu vou votar favorável, com certeza, vereador Santos. Obrigado, vereador Abel. Continua em segunda discussão parecer. Com a palavra o vereador Sanderson de Jesus. Senhor presidente, colegas vereadores, nós estamos na segunda votação. A primeira votação foi por unanimidade. Aqui eu quero agradecer a todos os colegas vereadores. Queria dizer em especial ao vereador Abel, que é pertinente as suas dúvidas, as suas colocações. Nós vamos organizar as ideias. No plano legal, é claro que é o motorista, como hoje é feito com os cadeirantes. Quando você baixa ali os cadeirantes para poder entrar no ônibus, o motorista desce, né? Agora é o cobrador, mas o motorista também faz isso, ele desce lá aquele equipamento para receber a cadeira de roda para colocar o cadeirante dentro do ônibus. E assim não é diferente com a bicicleta. Isso no plano legal. Quem pega a bicicleta, quem bota ela no ônibus. Perfeito. Na prática, se você for ver municípios afora, no dia a dia, acaba que alguém se passa, acaba o cidadão colocando, mas não indevidamente. Quem tem que colocar é quem dirige o ônibus, quem é a empresa que é responsável, o equipamento é dela. No segundo momento de acidente, olha, aquilo passou a ser uma coisa do ônibus, perfeito? Quem bater, se for culpado quem bater, vai se responsabilizar civil criminalmente. A mesma coisa que a bicicleta, é o para-brisa, é o para-choque, é o espelho do ônibus, é um cano de descarga, enfim, é um agregado no ônibus, como é uma carreta que você bota atrás de um caminhão ou de um automóvel, que passa a ser um agregado àquele carro. Então, o acidente que ocorrer vai ser responsabilizado quem provocar o acidente, né? Mas por que bateu na bicicleta? Não, a bicicleta está ali no seu suporte. Hoje, quando você bota um suporte num carro e você bota a bicicleta atrás ali para levar, perfeito? Isso é plenamente legal, está no Código de Trânsito. Não é um fato novo. As bicicletas são transportadas nos automóveis e também acontece acidente, perfeito? E a bicicleta acaba sendo um elemento a mais naquele carro, né? Com relação à questão você perguntou, agora eu me esqueci, mas tinha mais um detalhe ali sobre a bicicleta, de colocar, essa questão, responsável é a empresa, né? Lembrando também que não são todos os ônibus, tá, gente? Isso é uma coisa que você vê nas cidades afora Brasil, não são todas as linhas de ônibus, né? Existe toda uma política da empresa nesse processo, né? E você me fez outra última pergunta. Emenda. Sobre a emenda, é uma questão que a gente pode até amadurecer, claro, eu acho que a sugestão é boa, mas volto a falar, isso passa a ser uma obrigação da empresa, né, de colocar a bicicleta. Sobre acidente, como eu falo, já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro que você possa botar um suporte para a bicicleta no carro, né, e no ônibus, né. Se houver um acidente, foi provocado por quem está dirigindo por terceiro, né. Não é a bicicleta que vai ser responsável, ou aquele equipamento que está ali. Diferente se o cara for levar uma barra de alumínio, for levar um pneu na frente, é um objeto que não está sendo contemplado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, por tudo isso, eu explico e peço o voto favorável dele novamente aos colegas, e depois eu converso com o vereador Abel para a gente fazer qualquer coisa sem problema. Agradeço muito, Abel. Obrigado, vereador Santos. Continua em segunda discussão o parecer, então não havendo mais quem queira discutir, passamos então à votação. Pergunto como vota em segunda discussão o vereador Abel Veiga. Sim. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Meu voto é sim, presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto sim, senhor presidente.
Como vota o vereador André Gesser? Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Voto sim. Como vota o vereador Edilson Vieira? Ele vai ter que Sim, senhor presidente. na Grande Florianópolis. Como vota o vereador Jair Costa? Voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim. Como vota o vereador Reinaldo de Assis Neck? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Meu voto é sim. Declaro encerrada a votação. Está aprovado por unanimidade o parecer em segunda discussão por 18 votos favoráveis. Segunda discussão, projeto de lei 60/2018, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que dispõe sobre a organização dos eventos desportivos e esportivos e da outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. Eu pergunto como vota o vereador Presidente, Abel eu Veiga. tenho a mão, o senhor acho que não viu. Desculpa, vereadora Aline. Então, segunda discussão, com a palavra a vereadora Aline da Silva Castro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, uma boa tarde. Na semana passada, nós já votamos esse projeto de forma unânime pelos senhores vereadores. Eu agradeço o voto de cada um. Novamente, eu peço o voto favorável nessa segunda votação, tendo em vista que esse projeto ele visa garantir cada vez mais o direito das pessoas com necessidades especiais. Então, de acordo com o projeto, cada vez que tivermos no nosso município eventos esportivos e desportivos, a organização desse evento deve destinar de forma gratuita 5% das vagas, 5% das inscrições para as pessoas com necessidades especiais. Nós estamos sempre incentivando a prática esportiva, tendo em vista que isso melhora a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral, então não poderia deixar de ser diferente com aquelas pessoas com necessidades especiais. Esse é um projeto da comissão das pessoas que defende o direito das pessoas com deficiência, e o que nós queremos é cada vez mais garantir o direito dessas pessoas, incluir elas na nossa sociedade e fazer com que elas façam parte também de todos os eventos. Então, eu peço o voto favorável mais uma vez. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Aline. Continua em segunda discussão o projeto. Então, como não há mais quem queira discutir, passamos então à votação do projeto de segunda discussão. Pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Meu voto é sim, presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins. Voto sim. Como vota o vereador Cloni Capistrano. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Voto sim. Como vota o vereador Edilson Vieira. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila. Voto sim. Como vota o vereador Reinaldo de Assis Neck. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como vota
A vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. E como voto o vereador Túlio Maciel. Eu voto sim. Está encerrada a votação em segunda discussão. Está aprovado por unanimidade, 18 votos favoráveis. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Ação Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente ao Projeto de Lei Ordinário 004/2019, de autoria do vereador Nardi Arruda, que dispõe sobre a conservação de terrenos não edificados, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar intervenções e dar outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer. Da ordem, o vereador Antônio Lemos. Obrigado, senhor presidente. Só para novamente deixar bem claro o meu voto contrário, é um projeto que tem o seu mérito, sim, projeto importante, porque esses terrenos baldios são um grande problema na cidade de São José. Não tem vereador que não tenha recebido uma comissão, andado pelos bairros, que não tenha se incomodado com essa questão. O projeto tem o seu mérito, traz sim urbanidade, segurança, beleza à cidade. Mas votarei contrário, como já da primeira vez, em função de algumas situações. O primeiro deles é que o projeto diz respeito somente aos terrenos de propriedade privada. E nós sabemos, em São José, que o grande causador, o pior exemplo na cidade de São José do abandono das terras, que se tornam locais de descarte de lixo, locais para crime, é o poder público. A cidade de São José nem tem o controle das terras públicas, nem sabe no total das suas terras públicas. E esse projeto de lei vai punir somente as propriedades privadas. Em segundo lugar, senhor presidente, eu, pelo projeto, apesar do projeto ser autorizativo nesse aspecto, eu acho de que o IPTU progressivo nesse projeto, ele é muito agressivo. Ele se avoluma demais sobre a propriedade privada. E nós estamos vivendo um momento em que o poder público, em que o Estado parece que está tomando muito afoito o desejo de coibir, proibir, e avoluma-se diante da liberdade e da propriedade privada. Então, em função disso, em função de que nós estamos já num debate do Código de Obras, esse projeto devia estar incluído no Código de Obras, em função de que muitas pessoas compram o seu terreno num loteamento e com muito custo eles pagam as primeiras, dão entrada nesse terreno, pagam as primeiras parcelas do terreno, e o projeto não fala nada sobre dar um prazo às pessoas ou um começo para as pessoas, os novos loteamentos. Essa observação foi feita, se eu não me engano, por Vossa Excelência, presidente. E eu acho ela pertinente no projeto de que deveria se ter um prazo para que as pessoas pudessem se adequar, e o projeto nada faz nesse sentido. Então, mas principalmente o meu grande medo, o meu grande temor é dar autorização ao Estado para ser agressivo sobre a propriedade privada. E é isso que faz esse projeto, a meu ver, respeitando o entendimento contrário, através do IPTU progressivo. Nesse sentido, embora o projeto seja importante, se o projeto não tivesse o artigo 4º, se ficasse só na multa, a prefeitura vai lá, realiza o que tem que ser realizado, a calçada, o serviço, cobra o que tem que ser cobrado e mais uma multa de 30%. Ótimo, votaria a favor. Mas em função do artigo 4º, embora autorizativo, mas nós vamos estar autorizando o poder público a isso. Eu achei vereador. Sim, eu achei o IPTU progressivo muito agressivo. Em função disso, votarei contrário novamente, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Primeiro o vereador Santos, segundo o vereador Nardi. Colegas vereadores, em especial o vereador Antônio Lemos, e é pertinente a preocupação sua em relação à questão do IPTU progressivo, mas assim, eu queria só diferenciar algumas coisas, falando do território de São José.
né? Quando a gente fala das áreas de São José, quando nós falamos de área verde, por si só o nome diz, né? Área verde. Ela é uma área arborizada, é uma área que tem uma mata densa, né? E que, por sua vez, não cai do céu o lixo que às vezes a gente vê às suas beiradas, enfim, né? E que, portanto, é uma área que o município, no máximo, em algumas partes, ele consegue fazer o cercamento, né? Outras áreas ele não consegue fazer isso, porque ela está membrada em algumas outras glebas de terra. Área verde. Áreas institucionais, né? Que nós temos ali as áreas que podem construir praças, postos de saúde, enfim, equipamentos públicos. Essas áreas, muitas vezes, elas também estão adensadas com a mata, mas elas são institucionais, né? E nós temos a questão, né, onde estão os equipamentos mesmo do município, que tem as suas manutenções, enfim, e que carece, no verão é mais difícil, aquela coisa toda. Eu queria observar que nós precisamos ter coragem, às vezes, para encarar uma cidade mais organizada, mais bonita, né, mais limpa. Nós precisamos ter coragem para enfrentar esses desafios, né? Se não fizeram, eu apoio o vereador Nardi, é um momento ímpar, a cidade precisa sim, nós precisamos encarar isso. Nós somos sim, como eu falo às vezes, nós temos essa possibilidade de arrumar, né? Se a legislação não for, na prática, se alguém ver a prática dela não atingir seus objetivos ou passar, que ela volte para a Câmara, que seja proposta para os colegas vereadores, enfim, que a gente volte a rediscutir, mas não precisa ter coragem, realmente não é um projeto que vai agradar todo mundo, é um projeto realmente que cobra do cidadão, mas, por outro lado, é um projeto que traz aquilo que nós queremos, uma política de uma cidade organizada, uma política de uma cidade limpa, bonita, uma cidade com menos lixo, com menos rato, barata, enfim, uma cidade que vai ser mais humanizada. Por tudo isso que eu vou votar favorável, parabenizo o vereador Nardi, né? Compreendo com todas o vereador Antônio Lemos tem suas razões, sim, a preocupação dele é pertinente, obviamente que essa questão do IPTU progressivo assusta, sem sombra de dúvida, mas eu vou votar para ver a coisa iniciar e vou lembrar disso se porventura eu sou o primeiro a provocar uma discussão nova, nesse sentido de tirar esse artigo lá na frente com uma emenda, algo dessa natureza. Mas quero daqui declarar meu voto favorável a essa matéria. Obrigado pela ordem, vereador Nardi Arruda. Boa tarde, senhoras e senhores. Justificando mais uma vez o uso da máscara, porque estou no meu gabinete. Respeito o entendimento contrário, mas eu gostaria de fazer algumas observações. A questão do IPTU progressivo, ele é uma previsão no Estatuto das Cidades. Eu não estou inventando. Existe isso no Estatuto das Cidades, e o nosso projeto, se for aprovado, ele dá autorização ao Poder Executivo a implementar o IPTU progressivo. Em quais imóveis? Aqueles que não estão fazendo a função social e que estão abandonados. Então, não é toda a propriedade privada, nós não estamos invadindo o direito da propriedade privada, estamos, sim, cuidando do ordenamento urbano e aqueles imóveis, aqueles terrenos que estão abandonados há 2, 3, 4 anos, se o Poder Executivo entender que deve seguir o que recomenda o Estatuto das Cidades, aí sim implementará o IPTU progressivo. O que nós estamos definindo é que os imóveis que não tenham a sua manutenção correta, o Poder Municipal tem que intervir. É isso. Aplicando uma multa de 30%, porque com isto a gente pode repassar sem custo para o município, para que a iniciativa privada possa fazer a manutenção, será a mantenedora de determinados imóveis que hoje não têm função social nenhuma dentro do município de São José. E sobre os imóveis do município, aqueles que são propriedades do município, nós já aprovamos aqui, senhoras e senhores, o projeto de lei que determinava a divulgação da lista descritiva dos imóveis do município. Então, a gente tendo conhecimento de todos os imóveis do município, cabe a nós, legisladores, através de indicações, repassar ao município solicitando para que ele faça devida manutenção no imóvel que porventura esteja abandonado. Mas o que mais a gente observa dentro da cidade de São José são o abandono de terras que no final se descobre que nem dono mais tem.
Então é isso que se precisa. E aí, se ele não tem a função social, precisa sim o poder municipal intervir para dar a garantia do ordenamento urbano dentro da nossa cidade. E é isso que o projeto prevê. Muito obrigado e conto com o voto de todos vocês, vereadores. Continua em discussão, parecer em segunda discussão. Eu rapidamente também gostaria aqui de discutir, eu até conversei com o vereador Nardi, eu entendo as preocupações em parte do vereador Antônio Lemos, e o mais importante é que se aprove algo nesse sentido, que pese também temos o Código de Obras tramitando, que lá na frente isso pode ser revisto, a questão dessa lei aprovando hoje, mas uma lei ordinária tramita muito mais rápido que um código, né? Haja visto o tempo da tramitação. Eu, futuramente, além do vereador Nardi sendo o projeto aprovado, sendo sancionado, nós podemos, sim, melhorar o projeto apresentado, né? De repente aprimorando a lei. Eu até tinha pensado em fazer uma emenda nesse sentido, mas isso talvez iria atrasar o processo e nós sabemos o quanto dificultoso que está a situação hoje. Então, preferi deixar que o processo seguisse e mais adiante vou apresentar algumas contribuições ao projeto e vou convidar o vereador Nardi, inclusive, para assinar comigo. Uma delas é realmente incluindo os terrenos públicos naquele dispositivo que só está expresso os privados, que não são só os terrenos públicos do município. O Estado e a União têm muitos imóveis em São José que demandam um grande trabalho à Secretaria de Infraestrutura, diga-se de passagem, o pessoal que já foi secretário de Infraestrutura, que está aqui acompanhando, alguns vereadores sabem do que eu estou falando, e incluir esse dispositivo também dos novos lotamentos. Mas isso optei em fazer um pouco mais adiante, vereador Antônio Lemos, para que a gente não ficasse como está, né? De repente isso acabaria, de certa maneira, atrasando um pouco a tramitação desse projeto de autoria do vereador Nardi, e nós teríamos aí, deixando de ter mais um mecanismo de fiscalização para que a SUSP pudesse atuar, né? A gente sabe o quanto dificultoso que é, esse enxuga-gelo, esse desrespeito pelas multas estarem totalmente desatualizadas. Hoje em dia, economicamente, mais vale você ser multado do que você limpar a propriedade privada, né? Porque a legislação não estabelece por metro quadrado e tem grandes glebas de terra que realmente a multa se torna irrisória. Mas acho que já é um avanço muito significativo a proposta do vereador Nardi, e assim como tantas outras leis, a gente pode futuramente ir modernizando, e melhorando e ampliando. Mas o mais importante realmente é aprovar-se como se está aqui hoje e, quem sabe, mais ali adiante poder fazer essas contribuições, essas melhorias. Parabenizo o vereador Nardi Arruda pela iniciativa e tomara que o Executivo sancione o mais rápido possível e coloque essa lei em prática urgentemente. Continua em segunda discussão o parecer. Então, não havendo mais quem queira discutir, passamos então em segunda votação. Pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Meu voto é sim, presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador André Guesser? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Contrário, presidente. Como vota o vereador Caio Martins? Eu voto sim. Como vota o vereador Cleoni Capistrano? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Voto sim. Como vota o vereador Edilson Vieira? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa? Voto sim, senhor. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim. Como vota o vereador Orvino Coelho Ávila? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo de Cisnecker? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Obrigado, Favorável, vereadora presidente. Obrigado, vereadora Sandra. Como vota o vereador Túlio Maciel? Por ser um projeto meramente autorizativo, eu voto sim. Está encerrada a votação. Está aprovado em segunda discussão o parecer por 17 votos favoráveis e um voto contrário.
Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, ao projeto de lei ordinária 037/2019, da autoria do vereador Sanderson de Jesus, que dispõe sobre a oferta de serviço de agendamento telefônico para o atendimento ao Centro de Atendimento ao Cidadão para idosos e pessoas com deficiência do município de São José. Coloco segunda discussão o parecer. Como não há vereadores que queiram discutir, está segunda votação. Eu pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins. Vereador Caê, não... por favor. Favorável, presidente. Obrigado, vereador Caê. Como vota o vereador Clonin Capistrano. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Voto sim. Como vota o vereador Edilson Vieira. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Sim, presidente. Como vota a vereadora Mary Hang. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvínio Coelho. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo de Cisnecker. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel. Voto sim. Então está encerrada a discussão. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 18 votos favoráveis por unanimidade, senhores vereadores. Pela ordem. Encerrada a ordem do dia, pela ordem o vereador André Gesser. Antes do senhor encerrar, desculpa se eu antecipei, se não ia encerrar, eu só queria passar para os vereadores e vereadoras, com tristeza, nessa tarde faleceu o Mário de Souza, que é o pai do Vitor de Souza, que é presidente do Novo, que muitos aqui conhecem. E então, só para deixar essa mensagem a vocês e nossos sentimentos e desejar muita força para a família, para o Vitor, para o Guto, para a Miriam e para o Marcelo, que é 3 filhos, e a Miriam é a esposa dele. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Transmitir também os nossos sentimentos da família. Realmente eu conheci o senhor Mário de Souza, também conheço muito bem o Vitor, né? E todo aquele, só para vocês terem uma ideia, todos aqueles cenários que vocês, por exemplo, assistem aí nos grandes canais de televisão do nosso estado, a produção daqueles estúdios, daquelas mesas, toda aquela estrutura que se vê de casa, grande parte daquilo ali, execução, projeto, enfim, tudo. O seu Mário era o grande mentor, arquiteto e execução daquilo ali, se não me falta a memória, né, vereadora André? Então fica aqui o nosso registro dos nossos sentimentos à família do Vitor. Presidente, inclusive os da antiga TV Câmara foram também projetados pelo senhor Mário. Exatamente, então não estava enganado. Então, como não há mais matérias a tratar na ordem do dia, em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 13 de maio, em horário regimental, mais uma vez por videoconferência e votação remota. Eu desejo uma boa tarde aos senhores vereadores e vereadoras, agradeço a participação da população pelas mídias digitais, peço licença para que a gente possa encerrar aqui a transmissão de vídeo pela TV Câmara, e nós ficaremos mais alguns instantes também no ar internamente com os vereadores para que a gente possa trocar alguns informes de ordem administrativa. Só um instante aos colegas vereadores.